Olá, bom dia, tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans e começa aqui o programa Cafezinho no WC, o seu programa de segunda a sexta, que começa às 6 da manhã, horário de Brasília. E normalmente o programa tem 30 minutos de duração, mas com horário de verão nós estamos puxando aí o pessoal do Nordeste para um pouco mais cedo e também terminando o programa mais tarde. Bom dia para Cicleide Cassiano, Camila Govedice, Ingrid Cordeiro, Ana Luquezzi. Bom dia para Bete Garcia. Vou começar a ler aqui os nomes. A Cicleide Cassiano também. Bom dia para Rômulo Maia, que daqui a pouquinho está comigo, meu colega agora, não é mais um convidado, é um apresentador do programa comigo. Silvana Salvador. Bom dia para todo mundo que está chegando, tá bom? Eu vou botar aqui as músicas, a música de compartilhamento. A Dulce Helena chegou também. A Paulina Schettino, Luciene Saião, João Humberto Zago. Bom dia para todo mundo. José Antônio Alves, não é? Olha, a Silvana Salvador escreve assim, bom dia! Muito bom, Silvana, eu gosto muito disso. Me lembro dos tempos de rádio lá em Salvador. Olha, Camila, gostei do símbolo aí, mas ainda não tem neve aqui não. Nevou rapidamente na segunda-feira, mas foi aquela neve que não teve consistência. Não é assim essa consistência do seu símbolo, tá bom? Bom dia para Márcia de Lourdes Ruiz, Shirley Carvalho. Aí eu recebo às vezes mensagens assim, no programa, dizendo assim, Wellington, você fica dando muito bom dia e tal. Eu vou dar bom dia mesmo, já falei isso antes, né? Porque o pessoal acorda cedo para acompanhar o programa. É o momento de compartilhamento. Se eu negar um bom dia a quem está fortalecendo o meu programa, aí eu sou cruel, e eu não sou cruel. Leila Ribeiro, bom dia. Mas é o seguinte, eu peço para você que já chegou aí, que compartilhe o programa, tá bom? E quando eu não falar o nome, não fique triste não, eu sempre falo quando eu vejo aqui, quando sobe. Se você curtir as páginas do Cafezinho, do Botando Pilha, Cafezinho no WC e etc., eu vejo quando o nome sobe. Aí eu falo bom dia de quem curtiu as páginas, mas quem está chegando assim, de primeiro eu só vejo o comentário, depois não tem como. E também é muita coisa, vocês podem ver lá, são mais de 500 comentários, 600 comentários, às vezes até mais de 1000 comentários, então não dá para ler de todo mundo. Mas vamos nessa. A musiquinha de compartilhamento, a musiquinha de espera. Um bom dia pra você. Bom dia. Essa é a música do Gonzaguinha com o Martinho da Vila. Bom dia, que eu uso para fazer aquela corrente forte de compartilhamento. Pois é. Eu estou falando a partir de Estocolmo, mas comigo, apresentando o programa em breve em vídeo, dividindo a tela comigo, vai estar o Rômulo Maia. O programa vai mudar de nome, tá? Por uma questão de justiça. O programa é Cafezinho no WC, porque o WC é o lugar que normalmente as pessoas estão pela manhã, né? Como eu brinco lá no banner do programa. Se o seu dia não começa no WC, você não é tão limpinho quanto diz. Mas o seu programa vai começar com o WC, que sou eu, Wellington Calazans. E vai começar com o Rômulo Maia também. Então nós vamos criar um programa novo. Os nomes estão aí apostos, já tem sugestões. Tem a minha sugestão que é SOS, que é Suécia ou Suíça. E tem também o nome Expresso da Manhã, porque um café é forte logo de manhã cedo, né? Então o Rômulo vai estudar isso aí com a Camila, debater comigo, a gente vai chegar à melhor conclusão. E nós vamos fortalecer aqui, sempre transmitindo a partir das 6 da manhã do Brasil, tá bom? Então vamos pensar, né? Hoje o programa está bastante movimentado, eu vou falar sobre o programa daqui a pouquinho, porque esse é o momento de compartilhar. Todo mundo compartilhando! Todo mundo compartilhando! Tem que brincar, né? Tem que brincar sexta-feira, depois do feriado, ficar com a cara de segunda-feira, né? Nossa, aqui não foi feriado não, hein? Não teve vida fácil não. E eu quero que você convide os seus amigos. WC ao RC, tá dizendo ali a Shirley Carvalho. Pois é, mas Rômulo Maia, não pode ser RC, né? Então eu acho que Expresso da Manhã é bom, porque aqui no cafezinho e tal, o expresso, né? Essa palavra expresso é forte pra caramba. Então, a gente vai pensando aí, né? O Mariel tá dizendo que dá like no comentário de todo mundo. Eu sei, Mariel, você é um guerreiro danado e me dá muita dica boa também. Tem uma equipe de voluntários aqui que é covardia, viu?
É muito boa mesmo. Bem, o programa já está fixado, perdão, na página, no topo da página da fanpage do Cafezinho. Eu estou compartilhando agora com o Botando Pilha, né? E também com as outras páginas, e também a galera que me ajuda aí está compartilhando. Você que está me assistindo também pode compartilhar, porque o programa Cafezinho no WC é um programa de resistência política. Não é uma coisa aqui do meu umbigo e tal. Tanto que eu vou trocar o nome para poder atender uma nova demanda que foi criada, que é a presença frequente do Rômulus Maia. Eu não estou aqui em busca de fama, protagonismo, porque eu sou extremamente contra. Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto aqui na Suécia, onde eu moro, é poder conviver com pessoas que são ditas famosas em qualquer ambiente, sem que aquelas pessoas sejam assediadas, todo mundo correndo em cima pedindo autógrafo. Não existe isso aqui, é até constrangedor para quem pede, entendeu? Eu já fui aqui por 2 vezes, eu encontrei a cantora da banda Roxette, por exemplo, a Marie Friedrichsson, em supermercados aqui, mesmo supermercado que faço compras, ela estava lá fazendo compras. Eu vi e tal. E outros artistas famosos, conhecidos, né, em outros ambientes, não dá para você ficar bancando aquela de tiete, não sei o quê. Então eu não gosto disso, não. Então tem gente que fala assim, Wellington, porque você é o máximo. Eu não sou nada de máximo. Não existe negócio de máximo. O máximo é o programa. No dia que eu não puder apresentar, tem que ter o Rômulus aqui me representando tão bem, não é? Como, já que vocês gostam. Ou até melhor, porque eu acho o Rômulus bom pra cacete. Não é? Ou outra pessoa que possa ser preparada para esse know-how aí de apresentação. Porque não é um modelo bem diferente, inovador, eu reconheço isso. É fruto de muita pesquisa que eu fiz para esse modelo, que é um modelo de rádio dentro da internet, mas não é uma rádio na internet, não é? Pois é. Como é que se diz? O Rômulo está dizendo que a Maria do Roxette ia passar vergonha. Você ia tietar. Tá bom. Você sabe, tiete é uma espécie de admirador, né, Rômulo? Então, até me perdi com isso. Esse Rômulus é uma figura, foi um dos achados da internet aqui, e eu realmente tenho uma alegria muito grande de poder compartilhar esse espaço aqui com o Rômulus, que é um cara muito sério, é um cara muito bom, e que tem feito um trabalho fantástico aqui comigo, e eu sou realmente grato a você, Rômulus, por aceitar o convite. Eu lembro a primeira vez que eu conversei com o Rômulus, eu fiz, olha, eu não sei se você é fake, eu não sei se você é um robô que está fazendo o seu post, parece coisa de robô de internet, mas eu acho seus textos muito criativos. E Rômulus teve a preocupação de enviar um e-mail para mim, fazendo a apresentação completa. Então, é um cara muito sério esse Rômulus aí, né? Então, na descrição do programa de hoje, aí, feita pela Camila, a nossa produtora-chefe, né? O Rafael Bianchini, que é servidor do Banco Central, graduado em Economia pela Unicamp, doutorando em Direito pela USP, fala comigo e com o Rômulo sobre Bolsa Família Rica, Selic, e também sobre outros aspectos da economia. O Rômulo vai falar comigo sobre a repercussão da morte da Lava Jato e também sobre outros assuntos de extrema relevância que estão aí. O Cafezinho, através do programa Cafezinho no WC, inicialmente, através, do áudio que foi postado na noite anterior pelo Miguel do Rosário, pautou até a revista Veja, o que não é mérito para ninguém. A gente está muito revoltado aqui, Rômulus não conseguiu dormir, tivemos que pedir a assistência médica lá da Suíça para levar calmante para ele conseguir dormir um pouco e estar aqui com a gente. Se ele estiver um pouco lento hoje pela manhã, é por isso. Ele está revoltado porque a Veja plagiou a nossa pauta. Mas é isso, a gente aqui não tem compromisso com a superficialidade. E vou botar a música de vinheta de abertura do Raul Seixas para ir chamando aqui os convidados no off, tá bom? Vamos nessa? A música é Paranoia, que a gente usa para abrir o programa, e você cantando, compartilhando, curtindo as páginas. Vamos nessa! Vacilava sempre a ficar nula no chuveiro com vergonha. Com vergonha de saber que tinha alguém ali comigo. Vendo fazer tudo o que se faz dentro do banheiro. A música é Paranoia, de Raul Seixas, que eu uso como abertura aqui do programa.
Um bom dia para você, onde quer que você esteja. Eu sou o Wellington Calazans e esse é o programa Cafezinho no WC. Dedico essa canção com amor e com medo. Mas sem medo de ser feliz, todo mundo de bem com a vida, acompanhando o programa. Pois é. Esse é o programa Cafezinho no WC, transmitido aqui no Cafezinho, também na página do Botando Pilha e em outras páginas que compartilham o programa. Muita gente boa compartilhando o programa, a audiência cresce a cada dia. Essa audiência que nós estamos tendo no Cafezinho no WC pela manhã, horário de verão, às 6 da manhã, ela é maior do que a média das audiências dos programas de toda a internet no horário nobre. Assim, é uma coisa muito boa saber que o nosso trabalho está tendo essa receptividade aí no Brasil e também em outros países de língua portuguesa, né? Porque tem muita gente boa de Angola, Portugal, Moçambique, né? Que tem acompanhado a gente. Então é um prazer, uma satisfação enorme saber que tem essa repercussão positiva do nosso trabalho. Rômulus, bom dia, Rômulus. Bom dia, Wellington, bom dia, amigos. Olha, antes da gente começar a discutir os temas do dia, eu tenho que justificar, né? Eu falei, e é verdade, confessei. Se eu encontrasse com a Marie do Roxette no supermercado, eu ia passar vergonha, eu ia tietar. Deixa eu explicar o seguinte. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Vocês devem perceber pelo meu sotaque, né? Não, ninguém percebe, ninguém percebe. Né? Pois é. E, assim, eu cresci na Zona Sul do Rio, então eu cresci com filhos de artista da Globo na minha sala de aula, que eu e os pais, esses atores, iam na reunião de pais, iam buscar filho no colégio. Cresci vendo ator de Globo, cantor, Caetano, Chico. Eu morava no bairro do Chico, vira e mexe eu via ele saindo para fazer jogging. Então, assim, não tietava. No Brasil, é aquela coisa, a gente fica tão acostumado, como você ficou acostumado com a Marie, entendeu? Eu via toda hora, eu não ia atrás, mas eu já falei, se fosse a Marie do Roxette, eu ia tietar sim. E é o seguinte, você deve saber disso, a Tina Turner, ela, há muitas décadas, ela não mora nos Estados Unidos, porque ela diz que os Estados Unidos não reconhecem muito o trabalho dela, que ela faz muito mais sucesso na Europa. Então, ela mora desde o final dos anos 80 na Suíça. Ela mora em Zurique, numa mansão assim lindíssima na beira do lago. E ela vive em Zurique, assim, jantando ela é casada com um alemão, produtor musical, e ela vive jantando com ele nos restaurantes, né? Eles saem para jantar. Eu já avisei. Eu avisei porque é para ela saber, eu já publiquei essa aí online. No dia que eu encontrar com ela, eu vou passar vergonha, vou tietar assim, vou pedir selfie, vou ligar para minha mãe falar com ela, entendeu? Vou acabar com a mente dela. Pois é, e ainda vai cantar a música do Gilberto Gil. Você sabe que é tiete? Tiete é uma espécie de admirador, não é isso? É isso aí. Pois é, agora, Rômulus, eu já estou também em linha com o nosso convidado de hoje. Eu quero apresentar aqui para o público. Né? O nosso convidado de hoje é um economista que é servidor do Banco Central, graduado em Economia pela Unicamp e doutorando em Direito pela USP. Ele é o Rafael Bianchini, que já está em linha. Bom dia, Rafael. Bom dia, bom dia. Tudo bem com você, Rafael? Tá falando do Rio de Janeiro. Não, São Paulo. Ah, tô falando de São Paulo. Aqui tá frio, tá bem gostoso. Tô na cama aqui quentinho. Ah, que beleza. O bom de não precisar ter o vídeo é que não precisa acordar cedão, assim. Aí a gente pega os convidados, né? Tranquilos. Eu tinha essa vantagem, vou perder, né, cara? Você vai perder essa vantagem, Rômulus. Você agora vai ter que acordar cedo, tomar banho, fazer, né, pentear o cabelo, essas coisas. Rafael Bianchini, é um prazer enorme. Eu quero dizer ao público o seguinte, o nosso programa é um programa de amplo debate. O nosso objetivo editorial tem sido o confronto nacionalismo versus entreguismo. Porque entendemos que o espectro direita e esquerda, ele está superado, desgastado por um debate inócuo e que é improdutivo por consequência. Então, o Rafael Bianchini é de uma escola tradicional de economia, que chamam tradicionalmente de mainstream, não é? O que seria uma coisa tradicional mesmo, o predominante, o pensamento predominante, uma escola mais conservadora. E eu quero que você que assiste ao programa aqui, Cafezinho no WC, que respeite a opinião do nosso convidado. Ela é um pouco conflitante com a minha e com a do Rômulus, inclusive, mas o debate só é enriquecido através do diálogo. Sem diálogo não existe. A gente não tem medo de debate, né, Wellington? Não, quem tem medo de debate é quem não tem
argumento, não é? Então eu vou começar logo falando sobre uma coisa que me incomoda muito, porque é uma jabuticaba brasileira. Eu participei recentemente, Rafael Bianchini, de um debate que foi uma audiência pública do Senado, na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento, o Banco BNDES, no Rio de Janeiro, onde estavam sendo debatidos ali a introdução, a extinção da taxa de investimento de longo prazo. a TJLP, que perde o J, né? E fica só TLP, o que mata praticamente o objetivo fim do BNDES, que é o fomento do desenvolvimento. E nesse debate, tinha representantes também aí do Banco Central, onde você trabalha, da equipe econômica do atual, que eu chamo de desgoverno aqui, sendo muito bom com eles. E a taxa Selic foi inevitavelmente debatida. E uma semana antes eu havia entrevistado o Tiago Mitidieri, que é vice-presidente da Associação dos Empregados do Banco Nacional de Desenvolvimento, e ele colocou a Selic como uma jabuticaba, tá? Uma jabuticaba, e eu busquei aqui com economistas suecos e Rômulos na Suíça também, e não encontramos em lugar nenhum do planeta algo tão bom como a Selic, mas bom para o rico. Por isso que a gente batizou aqui como Bolsa Família Rica. Aí eu quero saber de você, Rafael, por que você defende a Selic? Não, calma. Não é exatamente defender a Selic enquanto taxa, mas quando se fala nessa jabuticaba... Bom, em primeiro lugar, né, bom dia para todo mundo. Bom dia, bem-vindo. Que eu estou aqui defendendo a posição Rafael pessoal, enquanto acadêmico e não enquanto uma posição institucional do Banco Central. Claro, está ainda claro. Que algumas vezes ela acabe coincidindo, como no debate sobre a TLP. Uhum. É claro, assim, em primeiro lugar, a gente tem que admitir um problema. A nossa taxa Selic, a nossa taxa básica de juros, ela é uma das mais altas do mundo em termos reais, né, se descontar a inflação. Nesses rankings de taxa de juros que tem, mesmo quando a gente está com a Selic atinge as mínimas, como foi em 2012, 2013, ou agora, que também está muito próxima da mínima histórica, o Brasil fica no máximo numa posição de terceiro, quinto do ranking de taxas reais. Então, efetivamente, existe um problema. A discussão é de onde vem esse problema. Esse é o grande aspecto. Existem alguns economistas também não tão ligados ao mainstream, como o Nakano, que defendem aprimoramentos na atuação do Banco Central até para a Selic ser uma taxa um pouco mais efetiva do que ela é hoje. Porque hoje ela tem sérios problemas de eficiência na política monetária. Mas e também tem que tomar um pouco de cuidado, porque assim, muita gente vai defender com um receituário convencional uma taxa mais baixa, mas eu falo assim, olha, para ter uma taxa mais baixa, você precisa ter uma série de coisas que hoje você não tem no Brasil. E se a gente pegar países que adotam um receituário bem mais convencional que a gente, como Colômbia, como Peru, como o Chile às vezes eu não gosto de colocar porque ele é um país bem mais rico que a gente, mas como Colômbia e Peru, que até são mais pobres, eles têm taxas de juros muito mais baixas que a gente. Ou o México, que é um país que eu nem acho que é um modelo a ser seguido, né? Às vezes eu brinco e falo, o Brasil é um modelo intervencionista ruim, o México é um modelo liberal ruim. É um país que tem uma taxa de juros bem menor que a gente. Então, mesmo quem admite um receituário mais liberal, mais ortodoxo, acredita que essa taxa que a gente tem é uma distorção, uma jabuticaba, como você mesmo falou, e é só olhar para esses rankings. Né? O bom é que agora a gente, Selic está quase na mínima, e eu acho, assim, as projeções de mercado apontam que ela vai para a mínima histórica mesmo até o final do ano, vai para 7%. Sim. E aí muda um pouco o problema. O interessante que você falou da questão do rentismo, eu acho muito legal. Realmente é um problema sério, mas há uma confusão muito grande que as pessoas fazem com Selic e custo da dívida pública. Eles não são exatamente a mesma coisa. E isso decorre porque as pessoas pensam, no final do governo Fernando Henrique, mais ou menos, a dívida pública era basicamente indexada ou a dólar ou a Selic. Então, era mais ou menos essa relação. E ao longo da década passada, começa essa década, essa relação mudou um pouco. A Selic hoje, direto ou indiretamente, é mais ou menos um terço da dívida pública. O resto é indexado à inflação,
basicamente, e títulos pré-fixados. Então, nesse caso, a relação Selic custo-dívida fica um pouco diferente, não é uma relação tão inequívoca quanto já chegou a ser no passado. E aí, para mim, uma primeira crítica a quem fala assim, olha, mas, sei lá, pensando em 2015, subiu muito a Selic e isso aumentou o custo da dívida pública. É uma meia-verdade. Se naquele caso a inflação tivesse aumentado demais, também teria aumentado. E em 2015, metade do aumento da carga de juros da dívida pública não teve nada a ver com a Selic. Foi uma relação por causa da taxa de câmbio que veio com os swaps cambiais. Então, tem que tomar cuidado de dar essa relação tão direta, porque não é exatamente assim. Em geral, o custo da dívida pública é maior do que a taxa Selic. Ela é, digamos assim, o título mais barato da dívida pública, se a gente analisar uma série um pouquinho mais longa. Então, Rômulus, quer fazer algum complemento, Rômulus, em relação a esse ponto específico? Ou a gente continua... Esse ponto eu acho que é bastante objetivo que ele falou, né? Não é uma opinião, ele está informando a gente que a Selic representa 1/3 só da dívida pública. Então, que, por exemplo, se assumisse um presidente amanhã e botasse a Selic a 2%, ou seja, com a inflação com juros negativos, ainda assim 70% da dívida pública não seria, né, isso não afetaria o custo de carregamento da vítima, de rolagem da dívida e carregamento. Então, isso eu acho que é objetivo, ele pode seguir aí. Faz sua explanação, Rafael. Tá bom. Rafael, a gente não interrompeu, não. É porque a gente precisa também esclarecer o público que não está muito acostumado com a linguagem econômica. E você entende isso, né? Vocês têm um vocabulário, extraplanetário. Então... A gente não quer essa história. A economia tem que ser de acesso. Todo mundo vota, todo mundo toma decisões e tem que... Isso, às vezes a gente acaba usando muito jargão e tudo mais, né? Então, só para detalhar, hoje você tem... Isso falando da dívida interna, que no caso do Brasil é a principal, né? Sim, sim. Então, Rafael, você pode sugerir... Eu queria que você falasse, voltando à pergunta do Wellington, por que você defendeu o fim da TJLP, que era, né, a taxa barata para empréstimos do BNDES na sua atividade de fomento, e a adoção da TLP, que é uma taxa mais cara, né? Teve muita crítica, né, dos economistas desenvolvimentistas falando que isso seria o fim, né, o fim da política industrial no Brasil. E por que então você, nesse caso, coincide com a opinião institucional do Banco Central, né, e apoiou essa medida? Perfeito, obrigado. Bom, é engraçado a gente falar de jabuticaba, porque tanto a Selic quanto a TJLP são jabuticabas, mas a TJLP é bem mais jabuticaba que a Selic. Bom, se a gente for para os outros países, a gente vai ver que assim, existem taxas curtas e longas, e como é de se esperar, a taxa longa seja maior do que a curta. Aqui no Brasil, teve uma inversão relacionada ao momento de lançamento do Plano Real. Quando o Plano Real foi lançado, a Selic estava num patamar muito alto, de mais de 50% ao ano, né? Então, não existe investimento, não existe como viabilizar investimento em infraestrutura com uma taxa dessa. Ainda que a inflação fosse elevada, mais de 20% ao ano, mas uma taxa real absurda dessas não viabilizaria nada. Então foi criada a TJLP, que na época também era um pouquinho mais de 20% ao ano, ou seja, casava mais ou menos com a inflação da época, para viabilizar algum investimento em infraestrutura. E no caso dos anos 90, na verdade, a TJLP não foi só usada para infraestrutura, né? O BNDES foi um banco muito ativo nas privatizações. E aí, na época, a gente não adotava o regime de metas de inflação, a gente adotava uma âncora cambial, né? O famoso 1-para-1, e a Selic era... O dólar 1-para-1, pessoal, o Bolsa Miami, né? O pessoal ficava... Para quem compra no exterior, aquilo foi maravilhoso, criou uma série de problemas. Enfim, o problema, na verdade, não foi vincular o real ao dólar, isso foi a solução para a gente sair daquele regime de inflação elevada. Mas o problema foi manter aquilo por mais tempo do que deveria manter, e se a gente olhar para o calendário da taxa
do câmbio, a gente vê que teve um componente eleitoral muito forte, né? Sem dúvida. O Fernando Henrique tinha que se reeleger, não é mesmo? Ele comprou a emenda, depois não ia se reeleger na hora da eleição. Ele tinha que comprou a emenda para poder se reeleger, ele tinha que fazer alguma coisa para motivar o povo a votar nele. Então foi populismo cambial, né? Para todo mundo fazer farra comprando, né, bugiganga chinesa importada e a classe média infeliz para Miami. Popularmente falando, ele valorizou artificialmente o real para poder iludir a sociedade de que nós tínhamos uma moeda forte. E é isso aí que ele fez. O custo disso foi um absurdo. Não é verdade? Vamos voltar aí a TJLP, porque eu também tenho algumas coisas para falar sobre isso, tá? Vamos lá. Claro. Não, e realmente o custo foi absurdo, porque na época metade da dívida era atrelada à Selic, metade atrelada ao câmbio. Enquanto se manteve a âncora cambial, Selic muito elevada, chegou a ficar mais de 80% ao ano. O que acontece? Explode o componente da dívida indexada à Selic. Vem a desvalorização do câmbio, explode o componente da dívida indexado ao câmbio. Ou seja, a dívida líquida do setor público ficou mais alta do que ela é hoje, mesmo com toda a crise. Então, criou uma situação. Mas, enfim, voltando à questão da TJLP, e aí, o problema é, durante aquela época, a Selic era uma taxa absurdamente alta. Se a gente está falando que hoje é alto, na época era em outra escala de alta. E aí não tinha muito jeito, tinha que ter uma taxa diferente para viabilizar qualquer coisa em infraestrutura. A questão é que a gente adotou o regime de meta de inflação, que é o que a gente tem até hoje, né, pelo qual o Banco Central operacionaliza alguns instrumentos com principal destaque para a Selic, para tentar atingir uma meta de inflação, que não é determinada pelo Banco Central, é determinada pelo Conselho Monetário Nacional, e a partir daí temos os ciclos de aumento, de queda da Selic. Agora a gente está vivendo uma queda bem grande da Selic, e como as expectativas de mercado indicam, vai cair um pouquinho mais, enfim. E o grande problema é o seguinte, como você tem uma TJLP, que atrela boa parte do crédito, e um dos efeitos da Selic para o regime de meta de inflação é pelo crédito, né? Uhum. A Selic ela atua principalmente no crédito, no câmbio e nas expectativas. Você tem uma parte relevante do crédito que não obedece à política monetária brasileira. E em alguns casos, em alguns contextos, ela vai na direção contrária, né, ao que vai a Selic. O exemplo que tem mais recente disso é entre janeiro de 2013 e dezembro de 2014, no qual a Selic caiu e depois aumentou, e a TJLP ficou estacionada em 5%. Qual que é o problema disso? Quando a gente está falando do efeito da Selic no canal de crédito, ela tem que ir para todo o resto. Ela não consegue, ela não atua nessa parte do crédito, então ela tem que ser mais alta do que deveria. E aí tem uma discussão de causalidade que é muito interessante. A TJLP só existia, quer dizer, ela ainda existe, vai existir por alguns anos pela regra de transição, porque a Selic é estruturalmente alta. E uma das razões da Selic ser estruturalmente alta é a própria existência da TJLP, que diminui a potência da política monetária. E esse é o grande problema. Então, do ponto de vista da política monetária, eu não consigo ver críticas à adoção da TLP, né, que a gente fala, a TJLP ainda vai existir por uns 5 anos, porque tem uma regra de transição aos poucos. E essa é a grande questão. Mas... Desculpa, Rafael, mesmo para novos empréstimos agora ainda é TJLP? É porque é o seguinte, há uma regra de transição que ela vai ser, a TLP vai ser 20% ao ano. Então ela vai ser adotada progressivamente. No primeiro ano, 20% TLP, 80% TJLP. Complicado. Porque, eles vão fazer sorteio de pedidor de empréstimo? Como é que vai ser? Quem fica nos 20% caro? Não. Rômulo, mas tem uma coisa aí interessantíssima que eu quero adicionar. Uma informação que, inclusive, foi dada por uma pessoa de peso lá do BNDES nessa audiência pública que eu participei. Teoricamente, a TLP já existe, porque existe a possibilidade de alguém que queira tomar empréstimo com base nos juros de mercado possa seguir essa linha de crédito, mas existe a TJLP. Só que nenhum empresário quer pegar um empréstimo sem saber como é que vai estar a economia
e o que ele vai pagar daqui a 20 anos, porque estamos falando de longo prazo. Então, ninguém quer cometer esse suicídio empresarial de poder tomar um empréstimo e, de repente, os juros sobem de forma assustadora, porque a TLP ela não tem uma taxa fixa, ela varia de acordo com a engrenagem da economia. Isso precisa ser dito. E a engrenagem da economia, quando é para vender, ela está sempre boa. A Selic está baixa, todo mundo está achando que a economia é linda. Mas depois que as pessoas pegam empréstimo, aí nós vamos ter essas coisas aí do cartão de crédito brasileiro, por exemplo, de 500%, não é? Que é outra coisa cavalar que existe no Brasil. Então, a TJLP, ela pelo menos fomenta o investimento interno. Ela fomenta, e isso a gente não pode negar, que um banco de fomento é para valorizar a indústria nacional, gerando emprego dentro do país. Nós não podemos pensar no mercado internacional, no investidor, porque eles não produzem nada. Eles não produzem nada. Eles vivem de juros. E nós não podemos ter uma sociedade que trabalha para pagar juros. Eu cito muito aqui o exemplo da Islândia, por exemplo, onde o povo teve que intervir no governo, destituir um governo, reescrever a Constituição e decretar moratória, porque ninguém quis viver trabalhando para pagar juros. E hoje a Islândia tem uma das melhores qualidades de vida do planeta. Um país pequeno, todo mundo diz, porque a Islândia é pequenininha. Mas ninguém vende remédios sem antes provar em populações pequenas ou em ratos ou sei lá o quê. Então precisa ter o laboratório. Esse laboratório prático a gente já tem, que é o caso da Islândia. Então é bom que se diga, TLP é linda hoje. Mas ninguém pode prever, nem o Rafael, nem nenhum outro economista, como é que vai ser a economia daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. E aí quem pegar esses empréstimos com base no que vai ser os juros no futuro, pode estar cometendo o maior suicídio da história. Vamos lá, Rafael, para concluir esse assunto que a gente tem que falar de... Foram ótimos, os dois comentários foram ótimos, porque eu acho que tem algumas incorreções que precisam ser esclarecidas. Isso que eu ia pedir, me corrija, por favor, porque você falou que era uma regra de transição, e aí você informou que no início ia ser 20%, e eu falei, mas vai ser uma loteria, alguns vão cair com 20%, outros vão cair nos 80% barato, como que vai ser isso? Você falou que não é assim, explica. Não, é uma taxa composta, todo mundo vai pagar a mesma coisa. E é só para novos empréstimos, os antigos continuam sendo corrigidos pela taxa pactuada, né? A gente fala, em geral, TJLP, mas há outras taxas no BNDES, mas assim, não afeta os empréstimos antigos, que é a primeira coisa que é bem importante. A segunda, não é que vão ser escolhidos 20% vai pagar TLP, 80% vai pagar TJLP, vai ser uma taxa que vai ser uma média ponderada das duas. Ok. Tá? Esse não tem. E o segundo ponto, que era a primeira... Quando foi lançado, eu lembro que eu não gostava muito da ideia, pelo ponto que o Wellington falou, e que eu tinha essa impressão também, e que depois eu vi que não era assim. A questão de ser uma taxa pós-fixada em função do que estiver acontecendo na economia. Porque o que é a TLP? Como o BNDES empresta a longo prazo, e a principal fonte de captação dele é o Tesouro Nacional... isso tem um custo fiscal, né? Então, o Tesouro capta a mercado numa taxa que eu falei para vocês que não é bem Selic, ela acaba sendo um pouco maior que a Selic, e ele recebe do BNDES TJLP. Então, isso tem um custo. Quando as taxas se distanciam muito, esse custo fica bem alto. E por que? Como que ficou a taxa? Bom, os títulos mais longos do Tesouro são aqueles vinculados à inflação. Então, em geral, quem compra Tesouro Direto sabe, é um título que dá a variação do IPCA mais uma taxa de juros que muda dia a dia, que hoje está entre 4,5% e 5%. Uhum. E como os empréstimos do BNDES têm prazo médio de 5 anos, foi decidido que ia ser a taxa dos títulos de 5 anos. Mas ela é prefixada. Então, o que acontece? Se eu não me engano, a cada trimestre, o Banco Central apura essa taxa e determina a TLP que vai valer naquele momento. Para quem tomar naquele momento, vai ser, vamos dizer, se fosse hoje, aqueles 4 e poucos por cento, mais a inflação. A inflação é o componente variável da taxa de juros para o tomador. Então, ele tomaria por exemplo, a taxa que ele vai pagar vai ser o IPCA acumulado, mais uma taxa de juros pré-fixada, que já foi definida na captação. Então, o que vai acontecer em termos de desequilíbrio de longo prazo, que pode acontecer,
a inflação explode, a gente tem episódios no Brasil, né, 99, 2002, 2015. Agora, aquela carga de juros está fixada, então esse risco não vai ter. Agora, a inflação aumentou muito, o custo do empréstimo também aumenta. Agora, tem que lembrar que, via de regra, os empresários também repassam essa inflação. Então, o desequilíbrio não vai ser tão grande. O que vai acontecer é, e quando a taxa de juros dos títulos da dívida pública estiver muito alta, isso vai travar empréstimo no BNDES naqueles momentos. Então, por exemplo, num contexto como 2015, a taxa de juros que o BNDES concederia para novos empréstimos seria muito alta. Exatamente. Mas os empréstimos antigos já estariam com a taxa de juros fixada. Eu tenho uma pergunta aqui do público, do Azar Azul, eu não sei se é ele ou ela, desculpe aí, Azar Azul, que está falando assim, mas e a inflação, quem controla? Eu faço essa pergunta também pelo seguinte, você está falando aí do empresário que controla a inflação, mas a gente está vendo aí isenção de impostos para o investidor estrangeiro, né? As peças, por exemplo, da indústria do petróleo e gás recebendo isenção, a indústria nacional quebrando, nós não vamos ter indústria para fortalecer a economia interna, vamos ser um país de exportação de commodities e de importação de produtos acabados. E qual é o investidor brasileiro que vai ter condição de investir para ter competitividade tendo uma TLP e não uma TJLP? Mas essa discussão ela é muito ampla e o programa já tem 39 minutos a gente falando sobre Selic, TLP e TJLP. Eu estou entrevistando aqui com o Rômulo Maia, o Rafael Bianchini, que é servidor do Banco Central, graduado em Economia pela Unicamp e doutorando em Direito pela USP, que está falando a partir de São Paulo, e é o convidado. Ele defende alguns pontos que são discordantes em relação à minha opinião aqui no programa e também do Rômulo, que hoje é apresentador também do programa comigo. E para a gente encerrar esse papo sobre Selic, sobre TJLP e TLP, você pode responder essa pergunta: quem controla a inflação? Nesse caso aí, Rafael Bianchini. Quem controla, assim, a pergunta é muito ampla, né? Uhum. Na verdade, assim, não existe ninguém que tenha esse controle absoluto. O Banco Central adoraria ter esse controle absoluto. Uhum. O Banco Central tenta, via regime de metas de inflação, via taxa Selic, e eventualmente aos outros instrumentos, como alguns controles no crédito, no final de 2011, mas ele tenta, via taxa Selic, levar a inflação para a meta. Se a gente olhar, mesmo a gente sendo um país de inflação relativamente elevada, a gente teve, desde 99 que a gente adota esse regime, a gente teve um relativo sucesso, né? A inflação brasileira não saiu do controle, mesmo levando vários choques e tudo mais, mas não existe controle de preço, enfim, em geral, mas quem tem essa missão, essa competência com relação à estabilidade de preços é o Banco Central, e hoje em dia isso se dá pelo regime de metas de inflação, que a ideia é, aumentar as expectativas de inflação, o Banco Central tenderia a elevar a taxa de juros, e aí entra na discussão, mesmo entre quem concorda com o remédio, se a dose foi adequada ou não, se manteve a Selic mais alta do que deveria por muito tempo, enfim, se subiu mais do que deveria ou menos do que deveria, então a discussão é bem ampla, mas é basicamente, e é um modelo que boa parte dos países emergentes adotam também, e nesse caso a gente não está muito fora do que é adotado. Então tá, eu agradeço aqui ao Rafael, que está conversando com a gente, nosso convidado, sobre economia. Rafael, você vai ter que voltar em outra oportunidade para a gente falar sobre os programas de governo que foram implementados nos últimos anos, que tem reconhecimento internacional, como Bolsa Família, como Minha Casa Minha Vida, sobre outros programas de governo. Sobre o Wellington, sobre justiça tributária, né? A gente está vendo aí um projeto de reforma tributária terrível, regressivo, que os golpistas estão tentando levar à frente, e o Rafael também estuda muito esses temas, como você falou, né? Programas de distribuição de renda, né? De remediação, né? da pobreza e o aspecto tributário. Então eu conversei já com ele ontem um pouco sobre isso, eu acho que é bom ele voltar mesmo. Então é isso, eu agradeço a você, Rafael, por ter acordado cedo. Rafael Bianchini, servidor do Banco Central, mas falou aqui como um especialista graduado em Economia pela Unicamp e doutorando em Direito pela USP. Falamos sobre Selic, sobre TJLP e TLP. Você precisa saber desse assunto, você que está me assistindo, tá? Porque
nós precisamos discutir política na sua totalidade. A economia é parte inseparável de tudo que estamos vivendo e estamos vivendo e vamos viver. É por isso que precisamos discutir, inclusive com convidados que tenham opiniões que não sejam convergentes com a minha. Porque eu não sou o dono da verdade, nem o Rômulo. Precisamos ouvir todos os lados, porque, por exemplo, o Rafael, que vai se despedir agora do público, ele é nacionalista e ele quer um Brasil soberano, ele quer um Brasil com uma indústria nacional forte, com uma taxa de desemprego baixa. Concorda comigo, Rafael, para se despedir do público, para que o pessoal não pense que você aqui é o representante de Temer? Não sou não. Não, com certeza. E também, engraçado como você falou de mainstream, eu estou entre aqueles economistas que entendem que no estágio de desenvolvimento do Brasil, a gente não tem como falar em desenvolvimento sem falar em indústria, e sem falar em indústria nacional. Enfim. Então, e sem falar também da integração da grandes contingentes da população. Então, novamente aliado da economia. Olha, tem alguém com um retorno muito alto, ficou repetindo aí, ficou muito estranha a sua voz, Rômulo, parecendo que você... Por isso que eu parei de falar, eu também ouvi o eco. É isso, então, mas é tudo bem. Olha, não deu para ouvir o Rômulo, mas o Rômulo é super gente boa, viu, Rafael? Foi ele que me apresentou a você. Espero que essa linha que nos une aí, que é do nacionalismo em oposição ao entreguismo, ela possa servir seja muito mais que uma linha, seja um verdadeiro cabo de aço, inquebrantável, essa é a palavra, para que possamos devolver o nacionalismo, a soberania nacional, porque foram sequestrados desde o ano passado. Muito obrigado, Rafael, por ter acordado cedão aí. Eu que agradeço o convite. E as portas estão abertas, você pode combinar comigo agora, ou com a Camila Govedice, que é a produtora do programa, ou com o próprio Rômulus, para podermos ampliar o debate, agora com questões mais populares, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, indústria e comércio, como você colocou, como indispensáveis para a retomada. Gostou. É isso. Legal. Tá bom? Muito legal. Um grande abraço, felicidade. Você pode desligar aí, que eu vou continuar somente com o Rômulo aqui na ligação, e nós estamos em conferência, tá bom? Ok, muito obrigado, gente. Um bom dia para vocês. Obrigado, Rafael Bianchini, o economista que falou aquaqui com a gente. Muito obrigado, Rômulo, pela indicação. Trocar de tema, vou botar uma musiquinha de trocar de tema. Ele me falava ontem que ele não é economista, porque economista tem que estar inscrito. Não, então ele se formou, ele poderia ser, se ele quiser, ele se inscreve no Conselho de Economistas, mas ele é formado em economia, mas ele tem também formado em Direito, e então ele tem graduação em Economia e doutorando em Direito, graduação em Economia na Unicamp e doutorando em Direito na USP. Tá bom, o importante é que ele tem conhecimento pra cacete, passou aqui pra gente. Vamos nessa? O que é que eu faço? Cantando no banheiro, né? Já ia cantar o fim do programa, não é agora? A música do Eduardo Duzek, que a gente usa pra trocar de tema. Começando entre torta, eu não abro. Olha, todo mundo aumentando o volume e compartilhando o programa. Eu sou o Wellington Calazans, falando ao vivo, direto de Estocolmo, capital da Suécia, falando com o Rômulo Maia, que apresenta agora o programa comigo. O programa vai mudar de nome. Não vai ser mais Cafezinho no WC. Não vai ser. O nome do programa vai ser Expresso da Manhã, tá bom? Porque eu venho com a força do Expresso aqui no Cafezinho. E o Rômulo lá na Suíça vem com a força do Expresso. Então vai formar esse Expresso da Manhã aqui pra gente conversar sobre política, sobre sociedade, economia, ampliar o debate, tudo isso de fundamental importância para que você possa saber como intervir nesse processo político que estamos vivendo no Brasil. Tá bom? Vamos nessa. A Selma Gamba está perguntando por que é que eu vou mudar o nome do programa, porque o WC foi pensado por causa do meu nome e sobrenome, o Wellington Calazans, fazendo uma alusão ao horário que as pessoas assistem ao programa, que normalmente as pessoas nesse horário da manhã no Brasil estão no banheiro, né, no WC. Aí ficou o Wellington Calazans, o WC e tal. Ficou uma brincadeira, um trocadilho com isso, uma sugestão inclusive do público. E nós tivemos aqui, como é que se diz, essa brincadeira, que o programa começou como um programa de diversão para que as pessoas discutissem política com alegria, né? Porque olhar para a cara de Aloysio Nunes pela manhã, de José Serra, de Geraldo Alckmin, de Temer, né? Aí falar sobre política, todo mundo vai odiar a política.
E a política é uma coisa boa, a política é uma coisa maravilhosa, que está presente em tudo que a gente fala, faz, no ar que a gente respira, tudo é política. Wellington, Sim. O que é o plano da direita é que haja o ódio à política, porque a política com a soberania popular não tem como os interesses do povo não prevalecerem. Então, quanto mais a política for demonizada e odiada, melhor para a direita. Com certeza. E o Marcelo Neves está perguntando, e a descarga, Wellington? A descarga vai ser o momento WC do Expresso. Vai continuar tendo aqui o cocôzinho do dia, que a gente elege todo dia o cocô do dia, né? Pra gente dar descarga. É isso aí. Eu tô falando com o Rômulus. Rômulus, você ontem bombou um post na internet. Wellington, pois é, cara. Deixa eu te falar. Não só o programa de ontem teve muita repercussão. Olha, eu recebi comunicações de assessorias, até pessoalmente, de parlamentares em Brasília. Né? Eu recebi muito feedback da militância. E uma coisa que foi muito importante foi que, lembra, quando a gente fez o programa, eu só tinha ouvido metade do áudio que vazou. Isso. E aí, quando terminou o programa, eu ouvi o resto. E eu pensei, como o áudio tem mais de 1 hora, não é todo mundo que vai ficar ouvindo, né? Porque é uma coisa, lógico, tem muito valor, mas é até um pouco monótono, que eles vão perguntando, perguntas técnicas, às vezes repetitivas. Então eu falei, para chegar na massa, eu vou fazer um resumo escrito. E aí eu resumi com os pontos principais daquela arguição, porque, lógico, a gente teve a grande vantagem de ter ali a presença do Vadir Damus, né, o grande deputado. Eu, se estivesse no meu estado do Rio de Janeiro, votaria nele. Eu peço que todo mundo do Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, vote no Vadir Damus no ano que vem, porque ele precisa voltar novamente, porque ele ali é uma das cabeças daquela bancada do PT. Então, tomando partido dele, né, que tem ampla experiência como advogado, né, conhece o sistema de justiça muito bem, conhece os vícios do judiciário e, além disso, foi presidente da OAB, a seção do Rio de Janeiro. Ele fez as perguntas na lata, assim, no ponto, tudo que era mais relevante. Aí eu fui fazendo em tópicos para ficar bem didático, dizendo cada ponto, né, que era uma bomba para a Lava Jato de Curitiba. Né? Realmente, a militância lançou até uma hashtag ontem, Wellington. Eles botaram o artigo debaixo do braço e saíram divulgando, tomaram aquilo para eles. Então, uma pessoa lançou a hashtag, como ele falou, hoje é dia de finados, então é hashtag finada Lava Jato. E como o Wellington falou de manhã, anteontem, né, às 22 horas da quarta-feira, faleceu a Lava Jato curitibana. Assim, não tem mais, ele está completamente desmoralizado, mais do que já estava até agora. Então foi assim, muita repercussão, muita leitura. E eu queria dizer, né, como o Wellington lembrava no início do programa, que a gente furou a bolha do PIG, porque o PIG não estava dando nada sobre isso, mas não teve como negar mais diante do sucesso do programa e do sucesso desse resumo. Eu recebi grupos de WhatsApp de juristas, eu participo de vários, né, de juristas engajados pela democracia, pelo Estado de Direito, falando assim, olha, nota 10 seu resumo, parece Cabotina falando isso, mas é só para motivar as pessoas a compartilhar esse resumo. Não está só no meu blog, está também na página do Cafezinho, só o resumo escrito, entendeu? Eu acho até melhor compartilhar o post que está lá no Cafezinho, porque é diretamente o texto para ir logo ao ponto, ao que interessa. Então, os juízes falam para mim, olha, está muito didático, muito objetivo, a gente tem que fazer isso chegar a todo mundo. E aí, realmente, foi um sucesso de compartilhamento, a gente furou a bolha, e aí, depois, né, horas depois, o PIG teve que fazer hedge, né, como eu falei, a economia tem que fazer um seguro, porque esse assunto vai pautar e vai ter repercussões, então a gente tem que depois, lá na frente, dizer, não, a gente noticiou também, a gente escondeu. Então, a gente viu só 2 veículos fazendo uma notinha, mas eles adotaram, Wellington, o que o ex-ministro Delfim Neto, que eu cito muito, porque ele é um gênio, né? Às vezes ele atua como gênio do mal, mas ele, quer queira, quer não, é um gênio, e é um ótimo frasista, né? Tem tiradas ótimas, ele fala que é a técnica do biquíni fio dental, que mostra tudo, mas esconde o essencial. E foi exatamente o que eles fizeram. Essa é muito boa, Rômulus. Pois é, cara. Você olha... Eu vou repetir aqui, hein? Não, se você falou isso aí, eu vou ter que botar uma música aqui, cara. Bom, a gente não pode perder essa pegada da música. Enquanto você tá falando aí, Rômulus, eu quero que você fale sobre uma coisa muito importante, tá? Que eu tô muito chateado. Você que é advogado, você tem que estudar aí. Por que é que a Veja está plagiando a gente? Que papo é esse aí, Rômulus, da Veja? Isso é uma agressão ao meu trabalho e ao seu? Que coisa é essa? Pois é, Wellington. A Veja, mas assim, a Veja, eu até botei no Twitter, eu falei, Veja, marcando a Veja, falando, Veja a fraude jornalística, porque ela adotou essa, né, a técnica do biquíni fio dental, pegou a nossa pauta, né, porque a gente pegou esse furo exclusivo do áudio vazado e comentamos logo na manhã, então ficou repercutindo o dia inteiro.
e o resumo também. E aí você, no final do dia, botou o resumo lá no cafezinho, e aí nova rodada de repercussão, divulgação. E aí a Veja teve que falar, e aí resolveu não falar de Moro, não falar de Carlos Fernando. Carlos Fernando é aquele que tentou ser ator lá no México, né, com esse nome de ator mexicano e, por questões estéticas, foi reprovado no teste do sofá lá no México, não é isso? Ele tem nome de galã mexicano, né, mas não tem o physique de rolo, né, não tem aparência. Eu digo que ele é o galã, né, galã de novela mexicana, mas depois de um acidente nuclear. Pois é, agora você falou em fio dental, o pessoal do Nordeste que está acordando agora com o horário de verão não entende bem o que é isso, e aí eu vou chamar aqui o senador Genival Lacerda, tá bom, para explicar a gente a história de Severino, tá bom? Porque ele define bem esse problema aí, tá bom? E aí você vai saber o que é que o Rômulo está falando. Severino foi pro Rio de Janeiro passear na cidade maravilhosa. Ficou maluco quando viu tanta beleza. Corcovado, Pão de Açúcar, o bonde de Santa Teresa. Foi na praia, ficou de queixo caído. Viu um bumbum vestido com um tal de fio dental. Ele voltou ligeiro para a Bahia, passou mal, deu agonia, nunca viu coisa igual. Quando chegou na praia de São Salvador, fim de semana pintou na boca do rio, que é uma praia lá de Salvador, lá veio o fio rebolando bem gostoso, só que lá na Bahia a gente chama de cordão cheiroso. É cordão cheiroso, é fio dental, do jeito que ele balança, faz o velho passar mal. Ô Rômulo, não importa. Pois é, não é nem fio dental, nem cordão cheiroso, Davi. A Veja está escondendo os nomes fedorentos dessa história, não é? Ela escondeu a história principal. Ela resolveu falar de... O que ela falou? Era uma besteira. Ela resolveu falar da manipulação daquele programa que o Odebrecht fraudou para inventar prova contra petista, né? E aí falou só sobre esse aspecto. Mas esqueceu de falar do principal, que era os procuradores em conluio com o amigo pessoal, entre aspas, né? Porque eu não conheço amigo impessoal, eu conheço amigo pessoal. Mas o Moro, com aquele vocabulário peculiar dele, né? De quem não conhece português, fala que o Poloto, aquele advogado é o amigo pessoal dele, né? Padrinho de casamento, pois é. Então a gente viu ele como intermediou, né? Lógico, contra pagamento, intermediou uma delação muito favorável. Então, assim, é isso que era o principal, era a bomba, ele com provas, com print screen, com e-mail, que os procuradores mandaram de e-mail funcional. A Veja, nenhuma palavra sobre isso. Mesma coisa, o Globo, também o Lauro Jardim resolveu também fazer seguro, para depois dizer que mencionou, e aí falou, o Globo resolveu falar de outra coisa. O Globo resolveu falar sobre o procurador Marcelo Miller, que era aquele de Brasília, da JBS, que a JBS comprou. Então, o Lauro Jardim resolveu falar só sobre isso. Imagina, isso foi uma perguntinha de 2 minutos do Vadir Damus pro Tacla Duran, e isso foi a notícia inteira do Globo. Olha que ridículo. Então, eu digo assim, a gente furou a bolha do PIG, graças a Deus, e eu falei no Twitter, que normalmente, né, já teve muito artigo meu, pauta minha, sendo, né, pegada de empréstimo, vamos falar de uma maneira gentil, por outros veículos, tanto na blogosfera como na grande mídia. Eu sempre encarei como uma homenagem, um tributo. Então, acho o máximo, entendeu? Eu não quero, como você falou, eu não quero fama, não quero, entendeu? Eu quero que a ideia espalhe. Então, se quiser pegar emprestado sem dar fonte, beleza, não é problema. Mas a Veja, né, eu falo, então, para mim, em geral, plágio é homenagem. Mas a Veja plagiando, para mim, é motivo de ofensa profunda. Como você falou, eu quase não consegui dormir essa noite. Pois é, mas a sorte é que eu tô aqui pertinho, né? E conheço um médico aí na Suíça que foi lhe socorrer. O negócio tava sério, hein? Você tava nervoso. Tava nervoso. Agora é o seguinte, você mencionou mais de 3 vezes o nome do Desmoronando, e aí tem que entrar o patrocinador. Um minutinho só. Pra gente ganhar a grana no final do mês, né? $1 milhão. Cliente banestado, tu és... Vamos fazer uma coreografia, né? Ele é. Agora sim o nós, assim, sem ser. Tem que ser aquela coisa bem Domingão do Faustão, né? Aí tem o pianinho agora.
Trabalhar, viver, sorrir. Trabalhar, viver, sorrir. Banestado. Banestado é o patrocinador oficial do programa Cafezinho no WC, que toda vez que a gente fala mais de 3 vezes o nome do Desmoronando, essa propaganda tem que entrar, porque senão a gente não recebe $1 milhão no final do mês, não é? É 1 milhão, isso, uma espiga, isso, Dri? Uma espiga de milho, 1 milhão. Aí tem escrito dólares, assim, tá? Espiga de milho. Ô Rômulus, um homem que tem conta na Suíça... Toda vez que você toca esse jingle, sim, eu acho que, eu não sei dizer muito bem porquê, mas eu acho que é porque Banestado é banco, eu sinto um impulso que eu não consigo controlar de dizer que eu, como algumas outras pessoas, tenho conta na Suíça. Mas a minha, né, é uma conta numerada, né, conta suíça numerada, mas sem numerário. Ela não tem dinheiro, não tem dinheiro sujo, ela é limpinha e vazia. Pois é, mas a gente vai ter aí uma pegada boa, com certeza. O programa está aumentando demais em audiência e, com certeza, nós vamos sim ter patrocínio. Aí eu vou falar sério mesmo. A gente vai ter patrocínio, porque para manter isso aqui, vocês não imaginam como eu tenho trabalhado aí com o Rômulus, com a Camila e com outras pessoas que são voluntárias, mas principalmente a Camila, da equipe de voluntários, que dedica mais de 6 horas de trabalho ao programa. Então, é indispensável que a gente busque, sim, porque eu não tenho vergonha de dinheiro, não. Quem tem vergonha de dinheiro é quem não debate política. O capitalismo é forte porque botaram na cabeça do povo que tem que ter vergonha. Aquela história do camelo, que eu já conversei com o Luiz Cláudio aqui na segunda-feira, né, que não passa... É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mentira, isso é mentira. Jesus mandou... Inclusive o WhatsApp tá fora do ar hoje aí, hein? Depois que Rômulus bombou aí nas redes sociais. Bonjour, Chico Zé, bonjour, mon ami. Então, ele fica escrevendo ali bonjour, buongiorno, gastando todos os como é que chama? As lições número 1 de diferentes idiomas que ele estudou. Uma figura esse Chico Zé, hein? Bom dia, Chico Zé. Obrigado aí por acompanhar sempre aqui o programa. E, Rômulus, além do sucesso do post de um tema que é de extrema relevância, que é o sepultamento da Lava Jato, já tem... Pessoal, Wellington, por favor, hein? Não foi só ontem, não. Vamos continuar divulgando. Como eu falei, o Wellington postou ontem na página do Cafezinho o resumo em texto, que esse que tem que viralizar. Já viralizou, mas tem que entupir, derrubar a internet no Brasil, esse resumo. Então, todo mundo indo lá no site do Cafezinho, compartilhando o resumo da bomba que o Tacla Duran jogou lá em Curitiba. Pois é, eu até fiquei tão inspirado que criei uma arte lá e botei na capa do Cafezinho. Nossa, elegantíssima. Com sofisticação estética. Com aquele popstar decadente, né? E sozinho, assim. Estava inspirado. Pois é isso aí. Então é aluno da Camila. Então tem que vira isso aí. Então, o Rômulus está conversando comigo, Rômulus Maia, que é o meu... Hoje não é mais convidado, Rômulus Maia é o meu colega de apresentação do programa. Vamos começar aí a sessão de testes para que, em breve, talvez já na próxima semana, ele possa dividir a tela comigo aqui, o programa. Vai mudar de nome, não vai ser mais Cafezinho no WC, vai ser Expresso da Manhã, tá? Porque são 2 doses aí de Expresso, um da Suíça, o outro da Suécia, falando sobre política. É um expresso duplo. Um expresso duplo. Mas a gente vai botar o Expresso da Manhã, porque pela manhã, para pegar a galera pelo horário, não é? Então, foi sugestão, inclusive, da Camila, que é a nossa produtora, que é muito mais que produtora, criação, ela que faz esses banners todos aí da gente, de divulgação e tudo. Tem feito um trabalho maravilhoso e... que é tudo ativismo, hein? Ativismo. E aí nós vamos, eu saio do WC para pegar o Expresso da Manhã com todo mundo, eu e o Rômulus. Aí acaba e a proeminência. Até porque no dia que eu não puder, o programa não precisa sair do ar. O programa fica com o Rômulus. No dia que o Rômulus não puder, eu fico apresentando também. Então fica um programa sempre vivo, dinâmico, e nós precisamos... A Ana Luquezzi está dizendo, não deve mudar de nome. Olha, eu preciso mudar o nome, porque o WC foi relacionado ao meu nome e sobrenome. Por causa dessa brincadeira entre o banheiro e o WC, que é o meu nome e sobrenome. Mas como tem o Rômulus, e eu não quero aqui ficar parecendo que o Rômulus é uma participação especial no meu programa,
porque ele vai ser autor do programa comigo. O Rômulus hoje discute, define pauta comigo. O Rômulus é uma pessoa que faz o programa comigo. E eu não sou egoísta, eu não quero aqui ficar aparecendo, porque isso... Eu não conhecia o Rômulus, ele pode contar a história aqui, o programa está estourando o tempo, agora virou conversa de barzinho, é sexta-feira mesmo, não é, Rômulus? É sexta-feira, virou conversa de barzinho. A gente tá alegre, né, com a repercussão do post ontem. Isso, exatamente. Então, nós vamos mudar o nome, porque eu não quero ficar aqui como o proeminente do negócio. Não é. O importante aqui é a ideia. O importante aqui, olha, eu queria que a Globo falasse sobre o que Rômulus fala. Eu queria que a Globo falasse sobre o que Miguel do Rosário fala, sobre o que eu falo, sobre o que Paulo Henrique Amorim fala, sobre o que Fernando Brito fala, sobre o que o Kiko Ribeiro fala. Não é? Eu não vou falar todo mundo. Socialista Morena, muito feliz em muitas colocações, assinara Menezes. Não é? Como se chama? Rede Brasil Atual faz muito post aí do Brasil 247. Eu queria que a Globo fizesse isso, mas eles não fazem isso. Então por isso que a gente ainda é alternativa. Eu quero, inclusive, acabar com esse negócio de que a gente seja mídia alternativa. Eu quero que a gente seja mídia predominante. Porque o que a gente falava há 3 anos e meio sobre a destruição da indústria pesada brasileira, destruição da indústria de petróleo e gás no Brasil, sobre desemprego, sobre sabotagem do governo Dilma, sobre a necessidade da reforma política, tudo sobre os falsos moralistas, tudo isso que a gente falava há 3 anos e meio, 4 anos, está hoje consolidado no Brasil e foi escondido pelo monopólio midiático. Por isso que eu digo sempre, não precisa ter mais debate sobre democratização da comunicação social. Democratização é condição sine qua non para o fôlego, para a saúde de uma sociedade. Wellington, e nesse sentido a gente vai ter novidade em breve aí, né, sobre o programa, no maior alcance. A gente está tentando e vamos ver aí, vocês aguardem que vai ter novidade. Com certeza, nós vamos ter novidades e eu estou logo anunciando o programa. Eu tenho promessas de patrocínio para o programa, eu tenho promessas de patrocínio sem necessidade sequer de exposição da marca, mas nós vamos revelar nas páginas quem são os patrocinadores, para não ficar parecendo que a gente está trabalhando escondido, certo? Porque tem organizações que consideram que o meu trabalho, do Rômulus, do Miguel do Rosário... As pessoas com quem você conversou até agora, eu teria orgulho de botar, né, o logo dessas entidades, porque, nossa, a gente está totalmente alinhado com o interesse, estão totalmente alinhados com o interesse nacional e com a defesa da soberania. Então, é motivo de orgulho, não teria por que esconder. Pois é, exatamente. Então, existem promessas que ainda não foram consolidadas, de patrocínio, de apoio ao programa e ao blog como um todo, ao meu projeto, o projeto do Rômulus, que é de nacionalismo, de referendo revogatório, de resgate da soberania nacional, de fortalecimento da Petrobras, do pré-sal e de outras riquezas do Brasil, certo? Porque sem Estado forte não existe sociedade forte. Essa coisa de que a privatização é boa foi uma mentira da elite que muitos pobres de direita compraram e hoje estão pagando aí o preço alto, comendo o pão que o diabo amassou. Então, para concluir aqui a vinda do Rômulus como meu convidado para ser o meu parceiro, eu conheci o Rômulus através do que ele postava no blog do Nassif. Eu conheci o Rômulus através dos comentários que ele fazia no Facebook. Eu não conheço sequer o Rômulus pessoalmente. Mas a gente vai resolver isso em breve. Sim, é muito perto aqui, são 2h30 de viagem, tranquilo, pega um avião aí, baratinho e tal, e a gente tá aí, vai fazer um programa junto um dia desse, com certeza. Vai viajar pela Europa, né, Wellington? Mas eu converso com o Rômulus, assim, mais de 20 vezes ao dia. É verdade. Então, eu não quero aqui ficar, o WC, porque o Wellington Casas, não quero isso, não quero. Eu quero que seja, certo? Eu quero que seja um programa onde a ideia
Aí a filosofia, não vou chamar de ideologia, não. Eu vou chamar de política nacionalista. Ideologia é uma coisa muito restrita a um debate muito cirúrgico sobre determinada coisa. Eu não quero fazer recorte, não quero ser aqui o programa do nacionalismo. Não é só isso. Eu quero que seja um programa de atualidade política, porque ninguém pode ter vergonha de debater política, Rômulo. As pessoas estão com vergonha porque disseram que política é ruim. É mentira. Política tem que ser debatida sim. Religião tem que ser debatida todos os dias. Futebol também. A questão é que nós temos que ser civilizados. Eu hoje trouxe um economista aqui que não concorda com o que eu e o Rômulo falamos sobre Selic, TJLP e TLP. Mas ele expôs o pensamento dele. E por que é bom ter pessoas que divergem? Porque nós ampliamos o debate. O debate não pode ser feito com a agressão a pessoas, a fulanização. Nós temos que discutir as ideias. É por isso que o programa tem aumentado em audiência. Não é isso, Rômulo? É verdade. E olha, você falando disso, você está falando de uma coisa que seria, a gente pode relacionar, resumindo uma expressão, que é nós precisamos ser, quando a gente está colocando, promovendo a bandeira da defesa da soberania, referendo revogatório, nós temos que ser espertos politicamente. E aí eu vou precisar, Wellington, a gente tem que ter esperteza, tem que sair de coisas que, pelo trabalho diuturno da mídia, foram desgastadas, coisas que estão com imagens desgastadas, eles atacaram muito a esquerda, atacaram muito o PT, e a gente tem que ser esperto e conseguir agregar o maior número de apoiadores para a gente tirar os golpistas do poder, fazer o referendo revogatório, que significa simplesmente cancelar tudo o que eles fizeram. E a gente vai precisar da maioria. E a esquerda tem 30% dos votos. A gente precisa de, no mínimo, mais 20% mais um. Então, é o que você falou. A gente tem que ampliar o debate, trazer mesmo quem tem alguma divergência. A gente tem que concentrar no que é a convergência. A convergência é a defesa do Brasil soberano e a anulação, cancelamento de tudo o que eles fizeram, do desmonte do Estado Social e ataques diretos à soberania brasileira. E aí, Wellington, falando, como eu disse, que a gente tem que ter mais esperteza política, eu tenho que dar um recado que realmente, assim, é chato, mas eu vou ter que dar. A gente está aqui tentando promover essa pauta, uma pauta que é amplamente favorável para a gente, que é da resgate da soberania e de defesa do Estado Social. E aí surge essa semana nas redes sociais viralizando, o debate, a esquerda deitando, a direita deitando e rolando em cima da gente, uma pauta totalmente desfavorável, uma pauta que, lógico, tem alguma importância, mas é periférica na situação dramática que a gente está hoje, que é essa história de projeto de lei do deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, de aprovar uma lei inviabilizando o modelo de negócios do Uber. O Uber, quer queira, quer não, hoje é muito popular. Eu vou dizer no mérito, eu concordo com o deputado Zaratini. Eu sou contra a uberização do trabalhador, no Uber e em todos os outros setores da economia. Mas não é o momento de falar disso, porque isso tem que fazer muita pedagogia, explicar para as pessoas, porque a maioria das pessoas, especialmente a classe média, quando vê que alguém quer ir contra o Uber, ela já se coloca contra. Então, a gente não precisa desviar o foco e levar para um campo que é amplamente desfavorável para a gente. Então, pelo amor de Deus, o PT, depois que começou isso, teve que soltar nota, se defendendo, tentando explicar. Olha que... Desculpa, a gente está no WC ainda. Que merda, entendeu? Que merda. Pelo amor de Deus. Eu recebendo nos grupos de WhatsApp, o pessoal da militância desesperado, falando, meu Deus, como é que o cara dá um tiro no pé nesse momento? Então, pelo amor de Deus, esquece essa história de Uber. Vamos falar de referendo revogatório. Vamos falar de resgate da soberania, vamos falar de acabar com o desmonte do Estado de Direito, e outra hora a gente fala de Uber. Porque tá pensando o quê? Em que vai ganhar voto de taxista? Taxista ficou ouvindo CBN o dia inteiro, é tudo reacionário. Não vai ganhar voto de taxista, vai perder o voto de todos os motoristas de Uber, vai perder o voto de toda a classe média. Isso, pelo amor de Deus, eu não sei quem teve a ideia de Jerico de pautar nessa semana essa coisa de Uber. Pelo amor de Deus, o Lula tem Minas Gerais, a gente tem que falar de caravana do Lula, falar de referendo revogatório, e a pessoa vai me falar de Uber. Pelo amor de Deus, vamos ser mais espertos politicamente. Pois então, não é questão de não ser esperto, ô Rômulus, não é uma questão de não ser esperto aqui. Existem células que se dizem de esquerda, mas que estão infiltradas e que fazem um trabalho sujo para desvio de foco
para favorecer a direita. Isso é clássico. Isso, olha, eu trabalho com estratégia de comunicação, eu sei disso. Tá? E eu trabalho para diferentes países, não é só o Brasil, então eu sei o que é que eu estou falando. O que acontece é que esse desvio de foco, debater Uber, no momento em que o pré-sal está sendo destruído, em que mais de 4 trilhões, a gente falava em 3,3 trilhões, mais de 4 trilhões só de isenção de imposto tem sido doado aí para multinacionais do petróleo. Esses caras vêm falar de Uber, como você bem colocou, o taxista é contaminado pelo ouvido, pela CBN e pela Band News 24 horas por dia. Você entra no táxi, o cara parece o louro marombado. Ele só fica falando a mesma coisa, ele repete o que aqueles caras falam o tempo todo. Os caras só falam o que a rádio fala e eles se sentem autoridades na política. Eles não têm, porque o monopólio da comunicação, quando a gente fala da Globo... exceções, né, Wellington? Tem louváveis exceções, mas é a regra dos taxistas, é isso. Eu estou falando de maioria esmagadora. Quando eu condeno a justiça, eu sei que tem juízes que são maravilhosos. Quando eu condeno a política em algumas coisas, o Senado, etc., eu sei que tem senadores e deputados que são maravilhosos. A generalização é uma coisa tão burra quanto o preconceito. E eu não estou generalizando. Quando eu falo é a maioria esmagadora. Tá bom? Então, essa coisa de debater Uber agora, e você usou uma coisa que eu já usava aqui no programa antes, foi muito bom você resgatar isso, a uberização da sociedade. É isso aí. O fim como se diz, consolidação da lei do trabalho, não é isso? Isso aí, CLT. CLT, o fim da CLT, que resgata a escravatura. Eu esqueci até de pegar hoje o Jornal da Suécia aqui, fala sobre o regresso da escravatura no Brasil, é o destaque do jornal aqui hoje na Suécia. Wellington, você falando isso... Esqueci de pegar o jornal, tá lá na cozinha, senão eu iria correndo lá pegar, mas não vou pegar não, já tá tarde também, a gente tem que encerrar o programa. Vou ter que falar só um recado rapidíssimo, né, registrando o aviltamento que essa tal de Luiz Linda Valois, ministra de Direitos Humanos do governo Temer, fez ao movimento negro, e a brava luta do movimento negro, ela querendo justificar estourar o teto do pagamento, né, do funcionalismo, que é R$33 mil, ela ganha mais de 60 mil, e ela falando que ela precisa ganhar 60 mil, que ela não consegue viver com R$33 mil, porque o trabalho dela, ela negra, né, olha, ela tem que apanhar mais ainda, porque ela é negra e ela aviltou a luta dos negros. Ela negra, ela falou que ela precisa ganhar mais de 60 mil, porque o trabalho dela é análogo à escravidão. Olha, eu quero que o movimento negro vá em cima dessa mulher e faça ela engolir essa ofensa gravíssima, a brava luta do movimento negro no Brasil, Wellington. Pois é, rapaz. O Gilmar Mendes também disse que ele trabalha a exaustão. Ele só precisou dizer para quem ele trabalha e a quem ele serve, para que ele serve, não é? Agora vamos falar aqui do momento cocô do dia. Atenção, chegou aqui. Quem é esse cocô do dia hoje para você, Rômulus? Wellington, é a Veja, que plagiou a gente, né? Ô, meu irmão, você tá lendo pensamentos. Usou a técnica do fio dental. Ela mostrou tudo, mas escondeu o essencial. Carlos Fernando e Moro. Pois, você falou deles, vai ter que dar mais uma descarga, então. Olha, a revista Veja, não é? Que não serve nem para papel higiênico. É o cocô do dia para o Rômulus, mas ele puxou aí o homem que tentou fazer o teste do sofá na TV mexicana para ser galã, Carlos Fernando, e foi reprovado por questões estéticas. E o Desmoronando, não é? Então vamos lá! O que eu fazia no banheiro? Que eu me sinto feliz. Olha aí, revista Veja. Todo mundo apertando 2. Moro, Carlos Fernando, revista Veja. Não desce todo, né? Você sabe, aquele velho problema. Toda vez que tem o Desmoronando aqui, como cocô do dia, não desce todo. Né? E suja a privada toda, né? Suja a privada. Aí eu vou pegar aquela vassoura, né? Aquela vassoura chamada referendo revogatório. Tá aqui comigo. Vamos nessa? Opa! Vamos lá. Já desceu mais um pouco. A vassoura. Vou jogar um pouquinho de nióbio aqui, né? Ficou sujo, velho. Tem que lavar com detergente. Como é que é o detergente? Mas ainda tá aqui. Tá enganchado um pouco aqui. Vamos lá. Nióbio. Com referendo revogatório. Pronto, desceu. Pronto. Ficou tudo jóia agora, não é verdade?
Ficou tudo jóia. Que alívio que depois dessa alívio. barricada. Nossa. Isso parece coisa daquele homem que faz barro, né? Lá no STF. Rômulus, obrigado por tudo que você fez pelo programa ao longo dessa semana. Obrigado por aceitar o convite de ser agora o partner aqui do programa. Wellington, eu que agradeço. Para mim foi uma descoberta, né? Esse convite que você fez para mim me honrou, acompanhava já o seu trabalho. E, né, eu passei a ter contato maior ainda com esses, né, o nosso público, que é sensacional. Então, eu é que tenho que agradecer essa oportunidade, porque a gente quer lutar. E esse espaço, essa trincheira aqui de luta nesse programa é importantíssima. E a gente der todo mundo contribuindo junto. Como você falou, a gente tem uma equipe de voluntários maravilhosa, que está crescendo. A gente vai engajar, né, mais pessoas, os leitores que compartilham. Então, eu só tenho a agradecer. Prazer é todo meu. E a você que assistiu ao programa hoje e durante a semana e está sempre comentando, participando, manifestando aí através dos símbolos que expressam sentimentos, né? Coraçõezinhos, ok, raiva, dependendo do que a gente está falando. Eu quero dizer que o sucesso desse programa é seu, porque é a sua companhia, o seu compartilhamento, o seu curtir das páginas, que faz os comentários fantásticos, muitos são lidos durante o programa, alguns lidos depois por nós e a gente tenta adaptar. Depois a gente lê tudo, né? Pois Na hora do programa só dá para ver alguns. Exatamente. Eu quero agradecer a você pelo sucesso que faz com a gente esse programa. Você é indispensável. Então, muito obrigado. E eu quero que seu dia seja maravilhoso, um dia pré-sal para você. Um dia maravilhoso, porque pré-sal é maravilhoso, né? Um dia cheio de nióbio para você. E, não é? Um fim de semana maravilhoso. E na segunda-feira, às 6 da manhã, de Brasília, eu e o Rômulus. Vamos tentar aí testar no fim de semana, né, Rômulus? Para ver se a gente já entra com vídeo na segunda-feira. Se não der, a gente marca um dia aí para todo mundo. Vamos. Porque Rômulus está parecendo um Lombardi, né? É você, Lombardi! Sou eu, Silvio. Lembra dele? O falecido. É verdade. Né? Porque o Silvio Santos, ninguém sabia, ninguém conhecia a cara do Lombardi, só ficava Silvio Santos lá aparecendo, Lombardi, é você, Lombardi? Aí entrava ele, sou eu, Silvio, na hora de comprar tapetes, visite a Tapeçaria Globo, lembra? Então, o Rômulus não vai ser o meu Lombardi, ele vai ter que dar as caras aqui comigo. Um grande abraço, tchau, tchau.